Galera, então hoje, capítulo 9, Geopolítica da Ásia, continuando aí a nossa abordagem pelos chamados conflitos territoriais, étnicos e culturais que ocorrem dentro do território asiático. Esses conflitos eles devem ser enxergados sobre a ótica da geopolítica. E a geopolítica ela nos apresenta aí os motivos para tais conflitos, que podem ser motivos ligados à religião, a território e também à diversidade cultural. E hoje nós vamos falar aí de alguns desses conflitos que têm essas abordagens também, né? Essas abordagens ligadas aí aos motivos, né? Os motivos causadores desses conflitos. Então, a partir da página 188 do livro didático, material de apoio de vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão cultural da Caxemira. Primeiro, nós temos que identificar essa região no mapa, por isso é necessário você dar uma visualizada aí no seu livro didático, na página 188, onde nós encontramos um mapa do que corresponde aí à região da Jammu Caxemira. Tá? O que é a Caxemira? A Caxemira é uma região localizada dentro do chamado Sudeste Asiático e apresenta ali uma fronteira, na verdade, do Sudeste Asiático com o sul da Ásia, né, o subcontinente indiano, e acaba estando na fronteira aí de alguns países. 3 países são aqueles que fazem fronteira e que disputam entre eles a posse desse território da Caxemira, que é a Índia, o Paquistão e a China. Então, essa região, ela é uma região que já vem aí há muito tempo sendo motivo de conflito e também algum momento de diálogo entre essas nações. A Caxemira ela é basicamente uma região formada por montanhas, situada ali no norte da Índia, e que apresenta uma riqueza hídrica. Então, perceba só que o motivo do conflito está ligado também à questão territorial. Então, as vantagens locacionais que existem dentro desse território, no caso, um recurso estratégico que seria a água. Beleza? Mas não é somente isso. Nós veremos aqui que existem outros fatores, como, por exemplo, a região. Além da questão da água, o território ele é a nascente de um dos importantes rios daquela região, o Rio Indo. Então, existem alguns rios ali importantes dentro dessa região do sul da Ásia, como, por exemplo, o Rio Indo e o Rio Ganges. Nesse caso aqui, a Caxemira seria uma importante nascente, né, desse rio conhecido como Rio Indo. Além do que, você tem ali alguns recursos importantes, como o solo. O solo ele acaba elevando ali o potencial agrícola da região. Então, para nós compreendermos a cerne desse conflito, é necessário nós compreendermos o que existe dentro dessa área para que essas 3 potências elas briguem tanto entre elas. Então, os primeiros conflitos pela posse da região, eles foram deflagrados em 1947, no ano da independência da Índia e do Paquistão. Então, nesse momento aí, no pós-Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma alteração geopolítica dentro do cenário da Europa, mas também essa alteração ela acaba se expandindo para outros países, sobretudo do Oriente, porque os países do Oriente, muitos deles eram antigas colônias de países da Europa. Então, a Segunda Guerra Mundial ela acabou dando essa instabilidade dentro dessas colônias, tendo em vista que os países que saem da guerra, os que estavam diretamente dentro da guerra, eles acabam saindo enfraquecidos, com dívidas ou com seus exércitos parcialmente destruídos. Então, nesse momento é que você vai ter aí as chamadas revoluções por independência ganhando maior proporções do mundo. E assim não foi diferente, e a Índia e Paquistão, eles avançam em relação à independência, tornando-se aí países autônomos, né? Países deixando de ser colônias. Então, a Caxemira, ela atualmente, ela é controlada por 2 desses países, que é a China e pela Índia, então é uma concessão dividida, só que lembre que eu tenho 3 países fazendo fronteira aí com a região da Caxemira, eu tenho também o chamado Paquistão.
Então, essa região, basicamente, aí, é uma região que passa por inúmeros conflitos, devido aí os fatores que eu falei para vocês, os fatores locacionais, o solo, a nascente ali do rio Indo, e também o recurso hídrico que existe dentro dessa região. Então, existe uma questão cultural e também religiosa muito marcante na região da Caxemira. Apesar da Caxemira estar sobre o domínio da China e da Índia, isso daí foi feito através de um acordo, né? O Paquistão acabou ficando de fora, só que a maior parte da população que vive na chamada Caxemira é formada por muçulmanos. E, curiosamente, se nós pegarmos aqui uma questão dos aspectos religiosos, tanto os indianos, que são da religião hinduísta, quanto os chineses, que são da religião, em sua grande maioria, taoísta, e budista, eles não têm a posse do território, mas a maior parte da população tem uma identidade religiosa e cultural com o islamismo, que é a religião praticada ali em maior proporção no Paquistão. Então, veja só que existe uma questão de um conflito de identidade. A população que vive lá não é necessariamente uma população formada por indianos e chineses, em sua maior proporção. Pelo contrário. Então, essas questões da identidade cultural com o Paquistão seria o principal argumento para o conflito. Ok? E esse conflito aí, ele seria basicamente, galera, motivado por essas questões. Então, perceba só que todo e qualquer conflito que vai existir dentro da Ásia, e para nós entendermos essa questão da geopolítica, vai ter como pano de fundo a religião, a luta por um território, ou essa questão da diversidade cultural, que em algum momento acaba gerando choques, né? Acaba gerando aí algum tipo de atrito. Nesse caso da Caxemira, a população muçulmana acaba ocupando grande parte da região, população essa aqui é composta por paquistaneses, que estão ali, isso acaba gerando uma dificuldade aí para que a ONU, a Organização das Nações Unidas, através do seu Conselho de Segurança, que é o órgão da ONU ali, a entidade da ONU responsável por atuar nessas questões conflituosas do mundo, acabem tendo dificuldades para solucionar a situação. Então, em 1949, houve uma proposta de divisão da Caxemira. Essa divisão aí, ela levaria basicamente em consideração os aspectos culturais, ok? Então, a porção aí da chamada Akasai, Caxemira seria para a China, né, que está ali a região do Himalaia, próximo. Você teria ali a região da Índia seria Jammu, Caxemira, e o Paquistão ficaria com Azad, Caxemira. Então, seria essa divisão que seria proposta. No entanto, a Índia apresentou resistência ao acordo. E aí, em 1974, a Índia, não conformada com essa questão deles terem ido de contra a esse acordo de divisão, eles lançaram o seu ao mundo, né, a produção do seu arsenal nuclear. Então, a Índia começou a produzir ali armas nucleares, que acabou chamando bastante atenção e preocupação do mundo. Em 1998, o Paquistão foi no mesmo caminho. Também começou a apresentar ali uma elevada produtividade de arsenal nuclear. E aí acabou que, durante esse período, o final da década de 90, ficou um período de bastante instabilidade e um período também de bastante tensão dentro dessa região da Caxemira, justamente devido à Índia e o Paquistão apresentarem arsenais nucleares. Então, isso acabou dando aí o interesse, despertando o interesse mundial para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, ligados dentro dessa situação aí, desse conflito, que era um conflito regional, mas que poderia tomar proporções aí até mesmo continentais. E isso acabou sendo muito preocupante com o atentado terrorista que aconteceu em 2008 no hotel Taj Mahal, um hotel conhecidíssimo ali na cidade de Mumbai, na Índia, que foi invadido por extremistas muçulmanos, provavelmente paquistaneses, e acabaram vitimando ali 166
turistas, né? 166 mortos, entre eles muitos turistas. Virou até a cena de filme esse acontecimento aí. Então, essa ação terrorista acabou inviabilizando o possível acordo entre os países. Hoje, atualmente, existe basicamente um conflito, né, bilateral, basicamente entre Índia e Paquistão. A China, apesar de estar inserida também dentro do campo de interesse, ela se abstém um pouco mais dentro dessas questões. Nos últimos anos, tem acontecido aí inúmeros conflitos dentro desses dois países, principalmente nas áreas de fronteira. Então, isso acaba vitimando pessoas civis de ambos os lados, e o governo fica no campo da especulação, das ameaças, e também ali distante de um acordo para solucionar a questão da Caxemira. Então, nós podemos perceber que, hoje, esse conflito ele está acirrado devido aos processos de manifestações, de ataques que ocorrem ali de maneira isolada em torno dessa área. Então, é um conflito também importante para nós compreendermos aí dentro da geopolítica da Ásia. Outro conflito, o conflito interessante para nós estarmos analisando, é o conflito do Tibete. Então, o conflito do Tibete é um conflito que vai ocorrer entre a China e a região autônoma do Tibete. O Tibete ele foi marcado aí basicamente por apresentar uma ocupação que vai suceder aí o domínio, né, de alguns impérios, como, por exemplo, o Império Mongol. Então, o Império Mongol ele conquista o território do Tibete no século VIII, no século XIII, perdão. E, a partir de lá, tem se avançado muito, né, na questão da construção ali de alguns monumentos que, no século XVIII, 1720, eles vão ser tomados ali pela China. De lá para cá, a China ela tem implementado aí uma política, né, de posse desse território. Só que esse território, antes de ser ocupado pelos chineses, ele acabou sendo reduto de muitos budistas, né? Então você vai ter ali muitos budistas morando dentro da região do Tibete. Então foram construídos monastérios, foram construídos alguns templos, residências dentro dessa região. O Tibete também é uma região montanhosa, uma região aí que apresenta essas características de estar presente dentro do interior do continente asiático, as características aí com relevos mais elevados. Então a China ela toma posse dessa região e ela diz que é sua, e durante muito tempo tem se arrastado aí uma possível intervenção da ONU dentro desse conflito, que é um conflito também basicamente por questões culturais. Os tibetanos eles acabaram sendo expulsos, muitos deles saíram da região. Então você tem aí muitos deles praticantes, né, do budismo, do hinduísmo, acabam indo residir na Índia. Então a Índia acaba sendo a porta de entrada, né, para receber esses monges, esses budistas ou alguns hindus, mas na sua grande maioria budistas, que vivem dentro dessa região. E aí, basicamente, a ONU não atua devido a questões políticas, né? A China, ela compõe atualmente o grupo de países do Conselho de Segurança da ONU. Então, a ONU, querendo não entrar muito na rota de colisão com os chineses, ela fica postergando aí resolver essas questões. O certo é que hoje a China administra esse território, é um dos territórios que a China administra, como, por exemplo, a Taiwan, a ilha capitalista de Taiwan, que volta e meia acontece aí algum tipo de manifestação ou desejo popular para que ocorra uma independência e saída desse governo chinês dessa região. Então, o atual líder político, por exemplo, dos tibetanos, ele percorre aí vários países, o Dalai Lama, né, diversos países do mundo, buscando apoio político para tentar resolver esse drama vivido por eles há alguns anos, alguns séculos. Então, isso acaba sendo decisivamente importante aí, porque eles, os budistas, eles são adeptos da cultura de paz. Então, você não vai ter aí um conflito propriamente dito, um conflito armado, mas é um conflito basicamente que envolve interesses culturais, a posse do território. Então, de certa forma, é um conflito que está no campo do diálogo, né? Não é que não tenha ocorrido violência nesse processo aí de
de expulsão dos budistas, provavelmente deve ter ocorrido aí algum ato de violência. No entanto, existe aí uma forte apreensão para que seja resolvido no campo do diálogo, ok? Então, muitos civis, eles acabam sofrendo dentro desse processo aí, e tudo isso acaba repercutindo de maneira negativa dentro da resolução do conflito. Atualmente, o ano 2005 foi a última repercussão aí do conflito. Dalai Lama ele estaria disposto até mesmo a reconhecer a soberania chinesa sobre o Tibete. Em troca disso, ele desejaria que os valores culturais, espirituais e ambientais dos tibetanos fossem preservados. Então, tudo isso acabou não tendo muito avanço, né? Em 2011, por exemplo, foi sentado aí as partes China e os representantes ali do Tibete para tentar resolver e não teve nenhum avanço dentro dessa questão, ok? Então, dentro do cenário aí do que nós conhecemos como a geopolítica da Ásia, esses foram os principais conflitos